Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos discutir a relação, a relação entre Moisés e o faraó. Teremos uma DR, hoje é dia de DR. Tá bom que para alguns de vocês isso pode não animar muito, né? Falar, hoje vai ter DR, o cara já vai desligar o podcast e sair correndo. Mas não, o nosso DR aqui vale a pena. Inspirado aqui, né, a nossa fonte é um livro do Rabbi David Fohrman, The Exodus e o Almost Passed Over. Né, é uma parte do livro, o livro é sensacional. Se tiver a oportunidade de comprá-lo, ele só tem versão eletrônica, né, mas é um livro sensacional desse rabino, desse mestre. A última obra dele, e a obra que eu mais gostei de todas as obras dele, sendo que também foi a única que eu li. Então, vamos falar aqui da... Bem, os israelitas foram escravizados, né? Eles foram escravizados ali depois de muitos anos no Egito. A gente já falou das diferenças, né, do império, da narrativa do império, e dos dois reinos, né, do reino do Egito e do reino de Shalom, né, da paz de Deus, da harmonia de Deus. E boa parte do tempo que os israelitas passaram no Egito, eles estavam ali no império, narrativa do império. E foi uma narrativa que eles curtiram bastante, né? Goshen era uma terra muito fértil, a mais fértil do planeta, segundo o National Geographic. E eles curtiram, né? Curtiram a segurança, curtiram os alhos porós, as cebolas, as melancias que tinham lá, curtiram aquelas colheitas e com comida em abundância e segurança, o que aconteceu com o povo? Multiplicou-se grandemente. Mas, como acontece quando você está sob o comando e a narrativa do império, depois de um certo tempo, o império olha para você e fala, como eu posso ganhar mais contigo, com o que você produz? Foi o que aconteceu com eles. Os israelitas foram escravizados, por quê? Porque eles podiam ser escravizados, né? Eles estavam ali dando sopa. Era um povo inteiro dando sopa ali pertinho do faraó. Algum faraó ia ter essa ideia brilhante em algum momento, só precisavam de uma justificativa, né? Fácil e útil. A narrativa do império é assim. Eles precisavam de uma justificativa. Qual era a justificativa? Segurança nacional, que é a justificativa para muita coisa, né? Segurança nacional, porque esse povo estava muito grande, eles podem ficar mais numerosos que nós. Então, em homenagem à Lei de Segurança Nacional do Egito, que era a vontade do faraó, era a Lei de Segurança Nacional, né? Só ela. E aí ele usou essa lei que era a vontade dele e escravizou o povo hebreu ali. Então, até aí, senhores, que foi o princípio, né, semente do êxodo, foi essa escravização, até aí eu acho tudo muito natural. Mas o livro de Êxodo, ele é repleto de fatos esquisitos. E eu não estou nem falando do fato de um mar ter sido aberto no meio, com paredes de água dos dois lados. Né? Tem algumas coisas estranhas no livro de Êxodo, algumas premissas estranhas ali. Por exemplo, você nunca se perguntou por que será que o Deus, que é todo-poderoso, precisa de 10 pragas para libertar o povo? Ele não é todo-poderoso, precisa disso tudo. Parece uma forma bem ineficiente, né? E fora toda a tristeza que ele causa aí no processo. E mais, se a intenção é tirar o povo de vez do Egito, por que Moisés pede ao faraó para sair por 3 dias, se a intenção não era essa? Ou, por exemplo, por que Deus endurece o coração do faraó? Será que ali o faraó não tinha livre-arbítrio? Será que todo mundo pode fazer bobagem livremente? Por que o faraó tem que ser obrigado a fazer bobagem? Né? Com o coração endurecido. Boas perguntas, né? Boas perguntas que a gente não vai responder. Não, tô brincando. A gente vai tentar responder aqui adiante. Então, havia uma missão aqui, né? Havia a missão de libertar o povo. O povo já havia crescido, né? Essa era a intenção de Deus ali quando mandou o povo para o Egito. O povo ter segurança, ter comida, crescer, não se misturar com os povos ao redor e se tornar uma grande nação. Né? Isso já tinha
já tinha acontecido, e aí o povo se tornar escravo era semente da saída dele. Então Deus tinha que tirar o povo do Egito, tinha que libertar o povo. Então Deus pode fazer qualquer coisa. E agora precisa libertar o povo. É só libertar o povo, então. Só que, para isso, você não pode libertar o povo assim, debaixo do nariz do faraó. Fala, faraó, olha para aquele lado lá. Olha lá no céu, coisa estranha. Aí o faraó olha para o outro lado e ele liberta o povo. Ele precisa de mais tempo. E para isso, ele precisa convencer o faraó a libertar o povo, a deixar o povo sair. Então, quando se trata de convencimento de corações, é onde o poder de Deus encontra as barreiras que ele mesmo colocou, né, para o próprio poder, né, as barreiras do livre-arbítrio, as barreiras da autodeterminação, né, dos povos, das pessoas. A gente toma nossas decisões, podemos ser influenciados por Deus, principalmente se a gente quiser, mas é onde Deus colocou um limite para o próprio poder dele. Então, mesmo para o Todo-Poderoso, ele tem essa missão de convencer o faraó, deixar o povo sair. Nada fácil, né? Como é que você faria se você fosse Deus para convencer o faraó para deixar o povo sair? O que você faria? Telegrama? Carta registrada? Eu não tenho a mínima ideia do que eu faria. Vou dar uma sugestão. Ele é todo poderoso, né? Será que, para mostrar que ele é todo poderoso, o que você acha dele mandar uma onda gigante ali? Pra mostrar que ele é poderoso, né? Mas aí ia pegar todo mundo, né? Não precisa pegar todo mundo. Só ele precisa ser visto a onda gigante. Se chega uma onda gigante ali, o faraó vê a onda gigante, o que o faraó ia pensar? Esse Deus pode tudo. Que esse Deus do mar pode tudo, né? Ele ia pensar, o Deus do mar tá bravo e mandou uma onda gigante. Ou então pensar em outra coisa, a onda não dá certo, mas um terremoto. Sabe daqueles terremotos violentíssimos que capaz de sacudir até as pirâmides? E olha que sacudir a pirâmide é difícil, porque ela é montada daquele jeito que não é difícil derrubar, né? Tanto que está lá até hoje, milhares de anos depois. Então, manda um terremoto daquele. O que o faraó ia pensar? E o Deus da terra estava meio nervoso. O Deus da terra está nervoso. Em vez de falar, olha, tem um Senhor no céu. Não. Ele pensa, o Deus da terra está meio nervoso. Caramba, a gente precisa paz igual ao Deus da terra. Vamos sacrificar umas crianças. Então, também não ia funcionar. É um negócio difícil de argumentar desse jeito. Você é todo poderoso, mas você precisa convencer. E aí, Deus, que não nasceu ontem, nem anteontem, afinal de contas é eterno, ele arruma um mensageiro para trabalhar com ele. Quem é esse mensageiro dele? Moisés. Moses! Exatamente, Moses. Moisés chamou o mensageiro e o mensageiro pode falar com o faraó. O mensageiro pode argumentar com o faraó para convencer o faraó de que Deus é todo-poderoso e precisa libertar os egípcios. Só que mesmo tendo um mensageiro, ele precisa de uma estratégia, né? Não é só o mensageiro chegar, ei, tem um Deus lá no céu, e então você tem que libertar o povo. Não vai funcionar, né? Ele precisa de uma estratégia para isso. E eu confesso que, depois de ler algumas vezes o Êxodo, eu achava estranho que a estratégia fosse, cara, vamos triturar o Egito lentamente com essas pragas, e aí a gente vai ter mais histórias para contar, e aí a gente mata os primogênitos e depois sai correndo com o ouro deles. E aí? O que você acha da estratégia? E, como cereja do bolo, ainda afoga os caras. E ainda afoga o exército. Muito doido. Muito doido. Você acha que isso é coerente com quem é Deus? Não. Quem é Deus? É justo? Amoroso? Coerente? Não é coerente, completamente incoerente, né? Não, mas eles não reconheciam que Deus era o Senhor. Como que eles iam reconhecer, né? A cultura deles era outra. Então, esse é o desafio. E qual é o problema? Qual é o problema para convencer o faraó? Né? O faraó acreditava em Yahvé, que Deus era o Senhor? Não. Ele acreditava em quê? 10 mil deuses. Nos deuses egípcios, né? E mais, que ele próprio
era um deles, e afinal de contas ele tinha a função de sustentar a harmonia do mundo, né? Se ele fosse embora, o mundo ia desmontar, entrar em caos, esse era o papel dele. E é um papel muito importante, né? Lá na mente dele. Então é difícil para o faraó, ao seu desafio como Deus, é difícil para o faraó acreditar que você é um Deus especial, quanto mais o mestre soberano do universo. E aí, Deus, né? Nossa premissa, Deus é justo, e ele vai, então, começar o trabalho, essa DR com o faraó. E a primeira abordagem que ele tenta é uma abordagem direta. Abordagem direta. Vamos ver como foi. Está escrito lá em Êxodo, no capítulo 5, 1 e 2. Lembra que o faraó se considera um Deus, tem sempre todas as suas vontades satisfeitas. Além disso, tem que convencer o sujeito mimado. Vamos lá. Êxodo 5, 1 e 2. O que diz aí? Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor, e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Obrigado. Note que a Patrícia leu na nova tradução na linguagem de hoje. É verdade. E não na NVI. Mas só um comentário para quem tentou acompanhar na NVI e teve dificuldade. Afinal de contas, não é só o faraó que tem dificuldade de entender as coisas. A gente pode ter também. O que nós temos aqui? Abordagem direta, né? Chegou lá e falou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E o faraó, então, quando ouviu isso, disse: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor. E agora eu preciso fazer um parênteses aqui. Porque a gente fala: olha, o Senhor é o Senhor. A própria palavra já diz, certo? Não. Não? Para a gente é. Para a nossa visão hoje é. Sim. Sim. Ou não? Sim. Sim? Para mim é. E Para o faraó, não. Mas está escrito Senhor? Mas ele tinha muitos senhores, né? Mais do que isso. Ele não ouvia Senhor, nem na língua dele. Porque esse Senhor aqui, em letras maiúsculas, que aparece, é uma simplificação dos nomes que aparecem ali. A palavra aqui foi usada foi Yahweh. Então, é assim, Moisés chegou para ele e falou: assim diz Yahweh, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir celebrar-me uma festa no deserto. E o faraó respondeu, como esperado: quem é Yahweh, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Eu não conheço esse Yahweh, nunca ouvi falar, e eu não vou deixar Israel nenhum sair. Então, ele está vendo esse nome. Talvez não fosse pela primeira vez, porque se ele estudasse um pouco a cultura dos escravos, mas ele não conhecia esse Deus. Imagina que alguém chega para você e fala: assim diz Yabu, deixe meu povo sair. Quem é Yabu? Nunca ouvi falar em Yabu. Né? Para o faraó é isso. Ele não sabe que nome é esse, né? Direito. Ele não conhece esse Deus, não faz parte da fé dele, Sim. Esse Deus. Então ele fala isso, e eu não vou deixar sair coisa nenhuma. E pronto. Então, aqui teve as palavras de Deus simples e diretas, abordagem direta: deixa meu povo sair para celebrar-me uma festa. E o faraó, Yahvé, se fosse um Deus, era só mais um, e que ele nem conhecia direito. Por que ele ia deixar 3 dias de produção ir para o espaço? Né? Claro que não. E aí, logo em seguida, eles insistem. E no hebraico aqui, eles insistiram, dá a impressão que é um outro momento. Você pode ler aqui 3 a 5 para ver como eles insistiram? Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Obrigado. Olha só como Moisés e Arão insistem. Isso aqui mostra que é um outro
eles insistiram aqui, é um outro momento, né? Provavelmente eles saíram da presença do faraó, e não sei se era outro dia, não sei se de repente eles já estavam no pátio do palácio do faraó e falavam, pô, Arão, Moisés falando, né? Pô, Arão, o faraó, eu conheço o faraó, né? A gente passou muito tempo junto. Realmente essa mensagem foi muito direta. Eles não iam entender isso desse jeito. A gente volta, vamos falar de um jeito que ele vai entender? E aí eles voltam. E vem assim, e não fala Yahvé mais. Até fala. Então eles insistem, ele fala, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. O faraó entende. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios a Yahvé. Sacrifícios, ele entende. O nosso Deus, caso contrário, ele nos atingirá com pragas e com a espada. De onde veio essas pragas e essa espada? Provavelmente era a experiência religiosa que eles tinham lá, eram os castigos, que eles achavam que era o castigo dos deuses. Né? É natural, os castigos que os deuses usavam sempre, né? Então, estão falando com o faraó de um jeito que eles acham que o faraó vai entender, né? E aí o faraó entende? Não. O faraó fica muito indignado e fala, fica muito indignado. E como resultado disso, dá tudo errado, né? Dá tudo errado. E a situação dos hebreus piora demasiadamente. Então, veja aqui que Moisés tentou argumentar de uma forma que ele acreditava que ia ser mais fácil para o faraó, né? Que era familiar na relação dos deuses com relação a pragas e a espada, né? Coisas que o faraó achava que era familiar. Talvez, imagina na cabeça de Moisés, ele achasse que o faraó ia ficar com receio de um Deus ensandecido atacando seus pobres escravos, né? Afinal, essa era a forma que os deuses do Egito lidavam, né, na cabeça deles, com a humanidade. E se o faraó não deixasse eles saírem, os escravos iriam morrer, iam ser atacados, e o próprio faraó seria prejudicado. Então você vê aqui Moisés de novo com o coração certo, né, de querer fazer a vontade aqui da justiça acontecer, mas com métodos errados. E o faraó parou e mandou eles fazerem a mesma quantidade de tijolos, sem dar palha para eles. E deu tão errado que até os hebreus que tinham topado essa história de sair do Egito mandaram Moisés catar coquinho, né? Vai embora, depois que você apareceu só criou problema pra gente e tchau, deixa a gente catar palha agora que é melhor do que ficar te dando ouvido. Então, a abordagem direta falhou, né? Falhou. Deus já estava esperando que falhasse mesmo. O faraó precisaria ser educado e para isso vamos então ao plano A. Em Êxodo 7, 10 a 13, já que a abordagem direta não funcionou, vamos ao plano A. Primeiro plano, para convencer o faraó. O que diz aí? Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros. E também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Obrigado. Você vê que ele está falando que o que engoliu as outras serpentes não foi a serpente de Arão, foi a vara de Arão. A vara engoliu as outras varas. Então, se vocês lembram da imagem do nosso último encontro, quando o faraó segurava pelo cabelo os escravos, e na outra mão dele tinha uma vara, né? Tinha um cajado do faraó. E sempre que aparecia alguém em posição de poder, um rei, um chefe poderoso, ele tem aquele cajado. Né? O cajado era um símbolo de poder e um símbolo de ascendência sobre os outros. E aqui, quando a vara de Arão engole as outras varas, o que ele está querendo dizer aqui?
poder Que de Deus era mais que o poder desse Deus, né, Yahvé, era mais forte do que os outros. Não era um Deus qualquer. É uma mensagem clara, simbólica, né, simbólica e direta. Ele era pelo menos um Deus mais importante que os outros deuses ali. Então esse é o plano A. Eu vou criar uma situação simbólica aqui, na qual vai ficar claro. É um plano sensível, um plano claro diante do faraó. E nesse plano, ninguém se machuca. Nem as serpentes, porque afinal de contas eram varas, né? Não eram serpentes assim, de verdade. Então, ninguém se machuca aqui. Então, o faraó, aqui, se ele tivesse assim uma certa sagacidade espiritual, ele já poderia entender algo aqui, pelo menos, se ele tivesse um coração humilde. Então, o faraó, para entender, ele teria que ser humilde. E aí, deu certo? Não. Por quê? É a cabeça dura. A cabeça dura, né? E o faraó não é humilde. Então foi assim que o plano A também não deu em nada. A abordagem direta não deu em nada, plano A não deu em nada. Ainda bem que há um plano B e há um plano C. Né? Alguns de vocês podem já estar ali com meio sorriso, imaginando que o plano B e o plano C seria um curso com 10 aulas aterrorizantes até que o faraó estivesse de joelhos. Mas não é bem assim. Deus precisa resgatar o seu povo da opressão e tirá-lo do Egito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma outra agenda aqui. Vamos espiar um pouquinho mais adiante, que a gente vai abordar na nossa próxima conversa, na segunda praga. Em Êxodo 8, aqui de 9 a 11. Pati, na sua voz suave e melodiosa, o que diz aí em Êxodo 8, de 9 a 11? Moisés disse ao faraó: Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Então, qual é a outra agenda de Deus aqui? Será como tu dizes, para que saibas que... Não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Exatamente. Ou seja, o que que Deus queria que o faraó fizesse? Ele reconhecesse, né, que não haveria ninguém, não haveria nenhum outro Deus como Deus. Yahvé. Quando vê Senhor aqui, quando a gente lê Senhor, a gente já liga com Deus e acha que todo mundo enxerga desse jeito. Mas o que está aqui é Yahweh, ou Yahvé. Né? Então era o nome de um Deus. Para o faraó era o nome de mais um Deus. Mas o que Moisés estava querendo passar aqui, olha, para que vocês reconheçam que não há ninguém como Yahvé, o nosso Deus. Então as rãs deixarão a ti. Ou seja, é possível aqui ver qual é a outra agenda? Né? Deus queria que o faraó, e em outras passagens ele fala sobre os egípcios, que os egípcios também reconhecessem a Deus como um Deus soberano, reconhecessem Yahvé como Deus soberano. E mais, embora Deus soubesse que o coração do faraó era obstinado, né, era teimoso, isso, por ele ser um Deus justo e bondoso, Deus já sabia da dificuldade, ou talvez da impossibilidade do faraó concordar com isso. Mas isso não significava que Deus não ia dar todas as oportunidades para que o faraó pudesse reconhecer que ele era Deus e mudar o seu coração. Talvez já soubesse. Na verdade, se tem indicações que ele já sabia mesmo, que o coração do faraó era obstinado e que talvez isso não fosse dar esse resultado. Mas, ainda assim, por ser um Deus justo, ele deu ao faraó todas as oportunidades. A gente viu aqui duas, né? Abordagem direta e uma abordagem simbólica. Nossa próxima conversa, a gente vai ver o plano B e o plano C, né? Que foi o plano que finalmente tirou os israelitas do Egito. Ok? Então, até o nosso próximo papo.
onde a gente vai ver as propostas e as respostas de Deus. É legal isso com o faraó, né? Você vê a proposta de Deus, a primeira proposta de Deus, a segunda proposta de Deus, e aí o faraó responde, e você vê como Deus responde ao comportamento do faraó. Por isso que a gente chama esse podcast de Proposta e Resposta de Deus. Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo papo aqui com Daniel Gesine e a voz suave e melodiosa de Patrícia do blog. Muito bem, senhores. Então a gente tem aqui a primeira parte da DR. Eu agradeço o Vinícius, porque foi graças a ele que deu a ideia brilhante de quebrar em dois. E a gente nunca pode esquecer que Deus já lidou 2 vezes com outros faraós. No primeiro deles também não era um santinho, não, né? Ele pegou lá a Sara, né? E botou lá, ficou vários, sabe-se lá quanto tempo, com Sara no harém dele. Mas quando Deus deu uma cutucada, ele, opa! Vou brincar com esse Deus aqui, não. Tá aqui, toma presente, vai embora, não volte mais. Ele respeitou, né? Então, o segundo faraó, né, que foi o chefe, meio padrasto de José, também quando apareceram os elementos, né, quando ele era confrontado com alguma demanda espiritual, embora ele gostasse muito de José, isso ajudava também. Mas os faraós não costumavam ter sua vontade modelada, né, era a vontade deles. Mas sempre que ele era confrontado com alguma coisa que não estava na vontade original dele, ele cedeu várias vezes, né? O segundo faraó, o faraó de José. Agora, esse aqui é outro naipe. É outro naipe. Esse faraó. Então, é mais difícil mesmo. E o outro elemento que me chamou a atenção, que eu compartilhei aqui, é o fato da gente ler o Senhor, mas não era Senhor, né? Era Yahvé, que eles falavam, Yahweh, sei lá, como eles pronunciavam isso. A gente não sabe qual era a pronúncia exata. Então, para o faraó ouvir esse nome, não significava nada, né? Não significava nada, né? Então a gente às vezes sobe no tamanco e fala, pô, o faraó não reconhecia que Deus era o Senhor. Amigo, né? O próprio Deus sabia disso, que era normal que ele não reconhecesse. Tanto que ele foi tentar com um jeitinho ali, educando o faraó, né? Vai que o faraó percebe isso. Embora ele já soubesse. Só deuses do Egito devia ter uns 30. Fácil, exato. Fácil. E a gente vai... Vou dar um spoiler aqui do nosso próximo papo. Nas 10 pragas, cada uma daquelas pragas é a área de atuação de um dos deuses, dos principais deuses do Egito, né? Dos 10 principais deuses do Egito. Então ele vai enfrentando cada área ali, né? Com o Nilo, né? Com as rãs, era a área, tinha um deus para cada um daqueles pontos, né? É como se Deus fosse derrubando os deuses egípcios, um a um. Ele falou, sou eu que mando aqui. E ele vai do mais fraco até o mais forte. Então é um spoiler aí pro próximo. Mas a gente vê que não são pragas aleatórias, né, que estavam à mão. Né? Existia uma narrativa, né, que Deus está tentando construir ali junto ao faraó e ao povo egípcio. O que eu fico impressionado mesmo, assim, eu não sei se eu consigo ver dessa mesma forma de Moisés, quando ele vai falar com o faraó pela segunda vez, né, que ele volta e fala, não, o Deus dos hebreus, ele topou na gente, e agora a gente vai ter que ir sacrificar no deserto. E ele, pô, não, vou tentar fazer pela minha força. Eu vejo ele sendo pedagógico com o faraó, sabe? Pensando aqui em Paulo Freire, que as crianças não são tábuas rasas, né? O faraó não era uma tábua rasa, ele não ia chegar lá e ia falar, não, Yahvé assim diz Yahvé, e o faraó ia simplesmente pegar assim, tá, ignora tudo que eu sei, esse Yahvé aí parece maneiro, então vocês podem ir festejar no deserto. Primeiro ele apresenta, eu vejo Moisés sendo totalmente honesto e aberto com o faraó, é isso que está acontecendo. E aí, depois que o faraó recusa e ele não entende, eu vejo Moisés falando assim, não, tá bom, deixa eu entrar no teu mundo. E aí, entrando no teu mundo, eu vou trabalhar
aqui de uma maneira que, né, você possa pegar na mãozinha, né, e para que você possa entender o que está acontecendo aqui. É outra. A intenção de Moisés, o coração estava ok, né? Mas era algo que Deus não faria, né? Deus não. Ele chama as pessoas para o mundo dele, né? Ele não. Ele. Se fosse para fazer desse jeito, eu acho que ele teria orientado para fazer desse jeito, né? E é por isso que eu acredito. Claro que a gente está aqui com ilações, né? A gente não tem certeza do que a gente está falando. São coisas que a gente está tentando aprender do texto, né? Eu acredito que o coração por trás estava bom de Moisés mesmo, como você está falando. Mas o método era próprio, né? Era próprio dele. Eu conheço melhor, eu acho que desse jeito aqui ele vai entender. E aí, na verdade, o resultado, ele desfaz tudo que Moisés tinha feito, até, a boa relação que Moisés tinha construído com os líderes hebreus, ele tem que começar de novo. Porque depois Deus fala, tá bom, então vai no faraó e diz isso, e vai nos líderes e fala isso aqui. Começa de novo, vai, zera tudo, começa de novo. Porque o que foi feito até aqui perdeu, né? Então o resultado foi bem ruim. Mas é interessante, né, Daniel? A mudança de postura, né, de Moisés, que quase ser assassinado por Deus, né, antes de chegar, você tratou nos podcasts passados, Uhum. e agora ter uma consistência, né, no trabalho, né, realmente acreditar na narrativa de Deus e em um momento, né, depois que ele chegou no Egito, refutar, não, Deus não está dando certo, vou chamar outro, sei lá, coisa assim. Ele foi fazendo. Eu não sei se dá pra gente afirmar isso, porque em algum momento ele fala, pô, Deus, por que você me chamou? Os caras nem me ouvem. E além disso, eu não sei falar, eu não tenho lábios circuncidados, né? Ele fala isso. Então, Moisés, ele realmente não pede demissão. Você tem razão quanto a isso, David. Ele não pede demissão em. Não vou dizer em momento nenhum, não, porque no futuro ele vai até pedir para o nome dele, né? Ser riscado lá, mas ele reclama ali, ele abre o coração, né? É franco com esses, nos problemas que ele tem. Ela fala, pô, mas não estou conseguindo trabalhar desse jeito. Por que o senhor me chamou, afinal de contas? E é curioso que Deus, ele, tipo, vamos dizer assim, é uma atitude não ideal. Mas Deus respeita, ele não fica ofendido, não. Vai lá e vai até o nível, como ele fez com Adão, né, com Caim, com Noé. Ele vai até onde a gente está, né, ele encontra Moisés nas dificuldades dele e dá um caminho para Moisés. Ele faz isso vez após vez, vez após vez. E é o que eu acho que ele poderia ter feito com o faraó ali, né? Aquele segundo argumento. Mas ele tentou, né? Exato. Foi isso que ele fez. Ele foi até o nível do faraó, com as varas, né? Com tudo. Depois, no panteão do faraó, com umas pragas iniciais bem inofensivas, só chatas, né? Mas não machucava ninguém, né? Mosca, rã, né? Água e tal. São pragas chatinhas. Piolho. Piolho já machucava um pouquinho. Conhecendo um pouco da possibilidade de uma estrutura sem saneamento básico, eu imagino que essas primeiras ele até passava, né? Sei lá, uma quantidade de rãs um pouco superior na época de chuva, né? Ou uma praga de piolhos, alguma coisa desse tipo, que seria até fácil deles já terem vivido, né? Vivenciado. Talvez não tiveram vivido naquela quantidade, né? Mas piolhos, com certeza, isso não era algo estranho para eles. Eu imagino que não seja. Né? Ainda mais piolho de gato.
Outra coisa que me chama a atenção é a questão das varas, né? Como você trouxe, uma vara engolindo a outra, né? E aí aquela história de que o sábio aponta para o céu e o tolo olha para o dedo, né? Porque enquanto uma vara engole outras varas, o faraó estava preocupado, não, a gente conseguiu fazer serpente também, então a gente está bem. Eu vejo essa questão de Deus olhando e mostrando para o faraó o que é o monoteísmo, né? Porque a gente costuma achar que a diferença entre monoteísmo e politeísmo é questão de números, né? Mas é toda uma concepção de mundo que muda. E a partir do momento que o faraó entendesse que existe só um Deus, né? Ele obrigatoriamente teria que se pôr no lugar dos hebreus, porque estava todo mundo nivelado ali. Então não faria sentido. Ia ser uma parada que talvez ele até entendesse que estava sendo injusto com talvez seus irmãos, né? Afinal, se é só um criador, então ele também é criatura, né? Ou seja, é uma narrativa que ele não era nada simpático, né? A essa narrativa. Sim. Muito bem. Algo mais, senhores? É interessante, é o que eu falo sempre para você, a relação do pessoal do Antigo Testamento com Deus é muito estranha, mas é legal as lições que ficam disso, né? Que a gente vai para quem não entende, é que a gente vai uma no cravo e uma na ferradura. Eu estudo com Daniel geralmente o Novo Testamento e nos encontros é o Antigo, então é sempre legal ver essa faceta diferente. Mas é isso. Você tem razão, é muito estranho, até porque nós costumamos ler as Escrituras de acordo com as nossas lentes culturais, né? E o Novo Testamento, apesar de ser distante, ele é muito mais próximo das nossas lentes culturais do que isso aqui. Né? Sim, que esse mundo sim, até a proximidade com Deus o tempo inteiro, tudo que ele ia fazendo era parece mais próximo, né, assim, da galera, assim mesmo, não proximidade, porque continua vivo, continua dentro, mas as atitudes, né, vamos dizer assim. E isso, Rodrigo, é uma ótima colocação. Você imagina que nesse tempo a Bíblia não estava escrita. Sim. Então a vontade de Deus, ela não era conhecida. Qual é a única forma de Deus fazer a sua vontade ser conhecida? Exteriorizar no ato. É ele falar, né? Falar, Sim. Então tinha esse contato mesmo, né? Era para ter mesmo, né? E ele vai diminuindo esses contatos conforme as escrituras vão sendo escritas. Não é? E aí você tem os profetas, né? Mas os profetas não tinham profeta sempre. Tinha profeta a cada X anos, né? Então, décadas, às vezes séculos entre um profeta e outro. E a palavra de Deus foi sendo construída. Hoje que a palavra de Deus já está canonizada, não há essa necessidade. Né? Você tem os princípios e tem a vida devocional, espiritual de cada um. A vontade de Deus já está conhecida e estabelecida. Então, a relação pode ser diferente.